Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essa aula é a aula 33 e 34. Trataremos sobre funções, conceitos básicos. Os objetivos da nossa aula é apresentar alguns conceitos iniciais da teoria de funções. Então, falaremos aí sobre o que é domínio, o que é imagem, a ideia geral dentro de um gráfico, como encontrar isso dentro de um gráfico. Vamos à nossa aula. Como já disse para vocês, aula 33 e 34. Funções, conceitos básicos. Isso faz parte de conhecimentos algébricos do Enem. Essa proposta de estudo, estamos falando então sobre as habilidades 24, 23 e 24, e trataremos sobre números e operações, tratando já de funções e conceitos básicos. Primeira parte que nós vamos observar é os conjuntos. Existem conjuntos A e B, não vazios, formados ou chamados também de função de A em B. Qualquer conjunto F de pares ordenados nas seguintes condições. Para todo x de A, existe um par ordenado em Y, ou seja, existe um par em F de x. Então, esse F de x eu chamo de Y, ou seja, se eu substituir um x, eu obtenho um Y, ok? Se existe um x e um x', ou seja, se existe um x, existe um y. E se existe também um x e um y', significa que tanto y' quanto y são os mesmos. Ok? Os conjuntos A e B são chamados nessa ordem de domínio e contra-domínio. Já por quê? Porque frequentemente são usados a notação F de A que implica em B. Vamos observar mais algumas coisas. Sendo A e B conjuntos dos números reais, dizendo que a função é dada pela função real, de variável real. Então, exemplo aqui, ó. Dado que 1 sobre x mais 1, o domínio não é explicitado, devemos considerar esse conjunto. Ou seja, que x tem que ser todos os números reais, menos o menos 1. Por que menos o menos 1, professor? Porque se tiver menos 1 aqui embaixo, você zera, e não existe divisão de 1 por 0. Ok? Então, x pertence aos reais, ou seja, eu posso substituir qualquer número real que seja diferente de 1. Ok? Então, esse aqui chamamos de conjunto solução. Beleza? Existe outro aqui, ó. Exemplo. 1 sobre raiz quadrada de x. O domínio também não é explicitado, mas devemos considerar o seguinte, que o domínio dessa função tem que ser alguma coisa, ou seja, para todo x pertencente aos reais, tal que x seja maior do que zero, pois a raiz quadrada não pode ser negativa, ok? Nenhuma raiz quadrada pode ser negativa. Então, a função é dada pelo seu gráfico, então vamos observar algumas coisas interessantes. Quando eu estou falando sobre x, eu estou falando sobre o domínio. Quando eu estou falando em y, eu estou falando sobre a imagem. Então, aqui observamos o seguinte, o domínio é a projeção do gráfico sobre o eixo x das abscissas, ou o eixo x. Então, aqui está aberto e aqui está fechado, ok? Então, o domínio vai desse ponto aberto para esse ponto e fechado para esse ponto. Agora, a imagem, ou seja, o conjunto da imagem, é exatamente isso daqui, ó. Vai em relação a y, ou seja, é a largura da nossa função, ok? Então, essa função, o máximo dela é esse e o mínimo dela é esse. Então, entre o máximo e o mínimo é a nossa imagem, chamamos de imagem. O gráfico F não mostra qual é o seu contradomínio. Então, vamos aqui aos nossos exercícios em classe. Nossa aula hoje é uma aula bem tranquila, uma aula de introdução apenas. Então, aplicando o que nós acabamos de observar aqui no exercício anterior, ou no exemplo, vamos para o nosso primeiro exercício em classe. Obtenha o domínio do conjunto imagem de cada uma das funções. Então, a primeira função que nós temos aqui é a função lambda, onde nós temos primeiro o domínio. O domínio, já aprendemos. Então, o domínio é o eixo de x aqui, ó, o eixo das abscissas. Então, vai do 1 fechado para 1, a bolinha fechada, fechado para 1, e chega até o 5 fechado para o 5 também. Então, bolinha fechada no 5. O nosso domínio está entre menos 1 e 5. Ok? Resposta está aqui embaixo, ó.
Domínio menos 1 e 5. Agora vamos ver o intervalo da imagem. Qual é a nossa imagem? A imagem vai do menos 2, o mínimo dele, ou seja, o mínimo do nosso gráfico é menos 2, e o máximo do nosso gráfico é 3. Então, vai do menos 2 ao 3, ok? Então, fechado para o menos 2 e fechado para o 3, ok? Bem tranquilo, bem fácil essa questão. Letra B. Letra B, igualmente, nós vamos observar o eixo das abscissas, que é o nosso eixo de x. Iniciamos a contagem a partir do menos 2. Fechado para o menos 2, ou seja, bolinha fechada para o menos 2 e bolinha aberta no 6. Então, nós temos nosso domínio que vai de menos 2 a 6, ok? Então, fechado para o 2, aberto para o 6. Agora, o máximo e o mínimo. O máximo e o mínimo é a nossa imagem. Então, o mínimo fica no menos 2 e o máximo fica no 4. Então, a imagem é o quê? Fechada para menos 2 e fechada para 4. Exercício 2. Aqui nós temos uma variação. Existe essa função e ele diz que essa função tem este gráfico. Como essa função tem esse gráfico, já ficou fácil para a gente. Primeira coisa que ele pede é o domínio. O domínio nós vamos olhar exatamente o que? As abscissas. Muito bem. Dá uma olhadinha aqui nas abscissas sem olhar o resultado. Isto, parabéns. Então vai de menos 1, né? Aberto para menos 1, fechado para 5. Esse é o domínio, ok? E agora a imagem, professor. A imagem é a relação em y. Então, o máximo que ele chega é 4 e o mínimo que ele chega aqui é 1. Então, o intervalo do domínio é de 1 a 4. Fechado para 1 e fechado para 4. Complete a tabela. Se o x for menos 1, existe f de x? Então, é só substituir aqui, menos 1 no lugar do x. Certo? Ou apenas observar aqui, menos 1 aqui. Existe algum f de x? Ou seja, existe algum valor aqui no menos 1? Não, né? É bolinha fechada. Se o x for 0, existe algum? Existe, Se o x for 0, o valor vai ser exatamente isso aqui. Se você quiser fazer a conta, é bem simples, é só substituir 0 aqui, Vai ficar 0 mais 1 é 1. Aqui vai ficar 0 mais 1 é raiz de 1, que é 1. Certo? E aqui vai ficar a raiz de 5 mais isso, menos 0. Então, vai ficar a raiz de 5 aqui. E aqui embaixo vai ficar 1. Então, já cancela essa parte de baixo. Eu tenho 1 que multiplica 1, certo? E aqui eu tenho raiz de 1, que é 1, que multiplica a raiz de 5. 1 vezes raiz de 5 vai ficar a raiz de 5, que aqui deu 0 também, né? Então, 1 vezes raiz de 5 deu raiz de 5. E ficou raiz de 5 mais 1, que está aqui fora. Ok? Então, raiz de 5 mais 1 sobre 1. 1 mais raiz de 5. Ok? Se o x for 2, se o x for 2, qual vai ser o resultado em y? Aqui é bem fácil para a gente, né? O x aqui é 2, o resultado de y é 4. Nem preciso fazer conta, mas se você quiser fazer a conta, é só substituir aqui, vai dar 2 aqui, certo? Aqui vai dar 2 também, e aqui vai dar 2 também, certo? Então, 2 mais 1 é 3, 5 menos 2 é 3, 3 vezes 3 é 9, raiz de 9 é isso, raiz de 9 é 3, certo? Aqui embaixo eu tenho 2 mais 1, beleza? Que é 3, certo? 2 mais 1 que é 3. E aqui em cima eu tenho 2 mais 1 que é 3. Então esse 3 de cima com esse 3 de baixo eu cancelo. E eu fiquei com o resultado 4 aqui dessa posição daqui de cima, beleza? Então, se você substituir 2 ali na função, você encontra o valor 4. Isso que é f de x, ou seja, eu substituí um valor em x e obtive o f de x no meu y, beleza? E agora, se você substituir 5 no x, você vai encontrar 1 em y, ok? Se você substituir 5, você vai encontrar 1 em y. Professor, e por que que aqui não deu certo? Ou seja, quando substituir menos 1 não deu? Porque aqui o intervalo é aberto.
tem que ser respeitado, tá bom? Questão 3, Enem. O gráfico fornece os valores das ações das empresas XPN no período das 10 às 17 horas, num dia em que elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Nesse dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela. Com relação ao capital adquirido na compra da venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? Então, ele fala que comprou o mesmo número de ações. E essa aqui é a valorização em relação à ação. Então, o primeiro investidor comprou a R$ 150. Ó, o número 1 comprou 10 horas. Então, observamos que 10 horas, ó, R$ 150. E ele vendeu às 15 horas. Então, ele vendeu no máximo aqui, ó. Então, de 460 para 150. Ok? Nós temos uma variação aí de R$ 310, certo? É mais de 200%, né? O segundo investidor, ele também comprou 10 horas, comprou 150. Só que ele vendeu às 17, ó. Ou seja, conseguiu chegar só até 200. Então, ele teve só R$ 50 de lucro. Então, se você observar todos os outros aqui, o que obteve maior lucro foi o investidor 1, certo? Porque ele comprou 150 e vendeu 460. Por quê? Porque ele vendeu exatamente às 15 horas. Vamos observar outro aqui, ó. Vamos observar o investidor 4. O investidor 4 comprou 15 horas, ou seja, ele comprou a 460. Ele vendeu às 16, que estava a 100. Ou seja, o investidor 4 perdeu R$ 360. Ok? Então, a pergunta é, com relação ao capital adquirido na compra da venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? O que fez o melhor negócio foi o que obteve maior variação positiva, ou seja, maior variação crescente. Então, ele investiu 150 e chegou a 460 e vendeu. Aqui nós temos a nossa questão de número 4. Qual é o domínio da função real de variável dada por f de x, onde x menos 1 sobre x menos 2, que multiplica x menos 5, mais raiz de x menos 3 é. Então, qual é o domínio para isso? Nós vamos pegar cada uma das nossas funções e colocar alguns entendimentos aqui. Primeiro, aqui embaixo, eu não posso ter zero, ou seja, o nosso denominador não pode ser zero. Então, x menos 2 tem que ser diferente de zero. Ou seja, o x não pode ser 2. O x tem que ser diferente de 2, certo? Porque se o x aqui for 2, aqui vai zerar. Assim, ou seja, a mesma coisa, nós vamos ter por x menos 5. Então, x menos 5 também tem que ser diferente de zero, certo? Ou seja, não pode ser 5 positivo aqui, porque senão eu vou zerar também, ok? E aqui eu também tenho que x, esse x aqui tem que ser maior do que 3. Porque se for 3 ou menor que 3, não existe raiz quadrada de número negativo. Lembremos sempre disso. Então, temos aqui 3 propostas para o domínio dessa função. O professor precisa resolver? Claro que não. Você já encontrou a resposta correta. Ó, x tem que ser diferente de 2, já falamos sobre isso. X tem que ser também diferente de 5, já falamos sobre isso. E x tem que ser maior ou igual a 3, beleza? Então, como vai ficar o domínio, professor? O domínio vai ficar assim, ó. X pertence aos reais, tá o que? X é maior ou igual a 3, respeitando o intervalo mínimo aqui. E x é diferente de 5, beleza? Não esqueça de fazer as tarefas complementares. Tarefa mínima. Obrigado e até uma próxima aula.